18 de setembro de 2014. Palmeiras busca empate com o Flamengo, mas volta para o Z4. Valdívia, que foi fundamental no resultado, entra no segundo tempo e é expulso. Sem Rogério e Kaká, São Paulo leva a virada do Coritiba. Melhor para o Cruzeiro, que fez a lição de casa contra o Furacão e abriu novamente 7 pontos na liderança. Clubes baianos vencem na rodada. Vitória surpreende Fluminense e Bahia foge do Z4 e coloca Botafogo no rebaixamento em jogo polêmico. Hoje tem mais bola rolando. Aranha e Santos reencontram torcida do Grêmio depois do incidente de injúria racial. Tem também os gols da Champions League. E ainda a expectativa para Corinthians e Chapecoense direto da Arena em Itaquera. Não saia daí, hein? O Gazeta Esportiva volta já. Gazeta Esportiva no ar e a gente já começa de cara falando do duelo entre Palmeiras e Flamengo no Pacaembu, que começou péssimo para o Verdão, ficou bom no segundo tempo e teve gosto de decepção no final com mais um vacilo do mago Valdívia, que foi importante na recuperação do time na segunda etapa, mas já está fora do próximo jogo. Veja tudo o que aconteceu na partida nas reportagens de Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. Silêncio na chegada dos times. Deu lá. Por favor, rapidinho. Rapidinho, vai, cara. Eu bem que trocaria o cumprimento com o Pofechô por uma entrevista. Mas o Lucha passa a bola para outro ex-palmeirense responder se o Flamengo poderia se aproveitar do desespero alviverde. A gente sabe que eles jogando em casa é um jogo totalmente diferente. Claro que eles vêm num momento difícil, mas a gente já passou por isso também, sabe que eles vão estar loucos para superar toda a adversidade, vai depender do jogo, a gente que pode fazer o jogo difícil ou não. Dentro do ônibus que trouxe a delegação, Paulo Nobre conversa por quase 20 minutos com integrantes da diretoria. Fiquei curioso. E essa reunião aí, presidente, tudo bem? Tudo bom? Nada a declarar? Quem não fala, porque ainda não aprendeu a falar, é a pequena Palestrina. Porém, o palmeirense tem todo o direito de se expressar. O time é fraco demais, mano. É só na vontade mesmo, porque o time é fraco, não merece. 2x0 hoje. Esse time não merece essa torcida não, mano. Não, mas mesmo. Os caras estão provocando lá, O time não tem. gritando Mas a segunda torcida- divisão. O time não tem, mas a torcida tá aqui, ó. A torcida tá aqui. Agora, como é que houve a provocação da torcida do Flamengo, isso segunda daí divisão? Isso daí não leva em consideração, não. Porque a torcida tá aqui, ó. O Palmeiras não tem time, mas a torcida tá comparecendo e tá dando força. Com bola rolando, graças a canteiros, quem vibra primeiro é a massa rubro-negra, que lota o cantinho da arquibancada. A galera do Verdão, apreensiva, vai perdendo a paciência com a falta de criatividade da equipe. Enquanto isso, Alexandro marca o segundo para a alegria dos cariocas. O mago de fora, à margem do gramado, nada pode fazer, por enquanto. Valdívia é a esperança no segundo tempo. O camisa 10 vai entrar para tentar o milagre da virada. Porém, é Diogo quem decide. Primeiro gol dele pelo Palmeiras para arrancar o grito preso da galera. Delírio pra valer, minutos adiante, quando Vitor Luiz, com participação de Valdívia, provoca essa reação na sofrida torcida. Da assistência para o gol de empate, a expulsão, Valdívia deixa o time na mão.
pior de tudo é que ele entrou, deu conta do recado, né? Enquanto não levou o cartão vermelho, ajudou o time e deu essa vacilada. É um monte de vacilado, não é de hoje que ele não vem jogando bola pelo Palmeiras, é um irresponsável, só quer saber de balada aí, ó. Fundando o Palmeiras, quer saber de dinheiro. Pelo amor de Deus. O Juninho é outro lixo, só quer saber de dinheiro também, esses caras aí. Não dá pra saber quem é mais irresponsável, se é o Valdívia ou o Paulo Nobre pra admitir uma coisa dessa. Só não depende mais de nós mais, infelizmente, cara. A gente fica achando que não vai cair, velho. Vai cair. Everton. Boa bola para o João Paulo, hein? Olha o João Paulo, cruzamento. Se complicou, Juninho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Flamengo. Na falha de Juninho, Canteiros ficou com a sobra. Agora, Flamengo 1, Palmeiras 0. Léo, boa bola pra dentro da área, saiu Deola. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Alexandro. Gol do Flamengo. Alexandro. O Deola fica reclamando de um toque de mão na bola pela direita. O Deola tá inconformado. Na marca de 34, Flamengo 2, Palmeiras 0. Levantamento para dentro da área, o toque de cabeça, caiu o Henrique. No que foi cabecear na disputa de bola ali com a zaga do Flamengo. Ficou caído, veja você. Para mim pareceu lance normal. De qualquer forma, o Henrique reclamando muito, ó. Olha a bola espirrada, chegou Diogo. Diogo com a sobra, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Diogo! Agora, Palmeiras 1, Flamengo 2. Palmeiras correndo atrás do Mengão. Valdívia. Diogo, Valdívia, boa bola, olha o Palmeiras chegando, bateu na trave, gol! Gol! Vitor Luiz! Empata o Palmeiras! Um golaço no Pacaembu, uma paulada de Vitor Luiz! Agora Palmeiras 2. Flamengo também 2. Olha o Valdívia, hein? Brigou com o Amaral, Valdívia. Levou a melhor o Amaral agora. Tá expulso, hein? Valdívia tá expulso. Ele pegou o Amaral. Pisou no Amaral, com o Amaral caído, e aí recebeu o cartão vermelho, hein? Arriscou de longe, uma paulada na trave. Olha o Flamengo para fazer gol. Não vale, tá impedido. Tá impedido, uma paulada na trave. Pra sorte, o Everton no rebote ficou com o Everton, que estava numa banheiraça, hein? Não há tempo para mais nada. Apita Anderson Daron. Fim de papo no Pacaembu. Palmeiras 2, Flamengo também 2. Palmeiras volta à zona do rebaixamento. Logicamente que entramos nessa zona, incomoda, é chata, mas só depende única e exclusivamente do Palmeiras a saída dessa condição. Então, por enquanto, não é nada que
que nos traga uma preocupação excessiva. Nós temos que ter cuidado, logicamente que sempre acende um sinal, e isso não vinha sendo diferente mesmo não estando, até porque o campeonato é muito complicado, muito difícil, um perde-ganha constante, e nós temos que ter o alcance dessa regularidade o mais rápido. Que peso teve nesse resultado a expulsão do Valdívia? O Valdívia é uma pessoa muito importante para nós. Não adianta eu chegar aqui e querer criticar, querer fazer um monte, porque não é. Ele é muito importante e a gente precisa dele. Ele precisa saber disso também, né? O importante é ele já admitiu, e não somos nós jogadores que temos que cobrar isso ou questionar. Simplesmente o nosso objetivo é dar força para ele e agora vai cumprir a suspensão. Talvez no próximo ele volte a ajudar a gente. Já falei, foi um lance infantil que não podia ter cometido eu, pela experiência que eu tenho e pelo momento que a gente vive. Peço desculpas, o pisão foi muito leve, é claro que não tinha que ter feito aquilo, mas acredito aí que o próprio jogador do Flamengo pode falar que foi um pisão muito leve. É claro que tem que punir, o juiz está certo. Espero que a punição seja normal e não seja como já aconteceu outras vezes comigo, que toda vez que eu me vejo em uma polêmica assim de terceiro amarelo, vermelho, tudo mais do normal. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Há sempre pelo menos duas possibilidades de você analisar um fato. No caso do jogo do Palmeiras, do resultado em si, primeiramente, você o encara negativo, porque o Palmeiras jogava em casa e o resultado deixou na zona de rebaixamento. Agora, você pode ver também de um lado positivo, uma vez que o time perdia por 2-0 e conseguiu a reação, empatou 2-2 e até poderia ter virado o jogo, não fosse essa atitude intempestiva e inaceitável do Valdívia. Ora, ele se desculpou, foi sincero, reconhece que errou, mas a questão não é o pedido de desculpas. Um jogador com a experiência do Valdívia, com a fama que ele tem no clube, essa história de chinelinho, que não joga, blá, 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 volta ao time, fica 36 minutos, o time numa draga danada, lutando para não cair, e aí ele vai e pisa no adversário dessa maneira. Se fosse um moleque, um jogador que está começando, que não tem experiência, você pode pensar, a vida vai ensinar. Agora, o Valdívia disputou a Copa do Mundo. É jogador de seleção nacional, no caso da seleção chilena. É o principal jogador da equipe palmeirense. Não pode fazer isso. É inaceitável. Controle emocional, ele é fundamental em qualquer setor de atividade. Então, por mais que o Valdívia se desculpe, ele errou e errou feio e prejudicou o Palmeiras de novo e muito provavelmente vai receber uma pesada punição e com toda a justiça, Godoy, porque isso para mim, sabe, é de uma irresponsabilidade tamanha. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. O Valdívia, como disse o Deola aí, não é o jogador que tem que cobrar. Como não é o jogador que tem que cobrar? Sim. É você sim, Deola. São vocês, companheiros, que tem que cobrar. Enche ele de porrada no vestiário, cara. Não, também não precisa Enche de porrada no vestiário. O cara é irresponsável, é moleque. Enche ele de porrada no vestiário, tá? Prejudicou a equipe no jogo, prejudica para o próximo jogo, já ficou um mês no chinelinho e agora entra e faz uma dessa. Porque vocês sabem que ele resolve. O time é tão ruim que ele, mesmo aleijado, ele ainda sobressai. Então, ele não tem conversa, a diretoria não tem peito para punir, porque sabe que se punir ele vai fazer o corpo mole, vai encostar. Então deixa o Bruno cobrar ele. Deixa o Bruno.
Deixa o Bruno conversar. Não segura mais o Bruno na hora que o Bruno quiser conversar com ele. Jogador irresponsável desse jeito que foge da raia e deixa os companheiros na fria, pega ele no vestiário, leva pro cantão e pau nele no rigor da lei. Vai ver como ele se enquadra, viu, Deola? Outra, Deola, se você tivesse conversado com o Alexandre Silvestre, o tanto que você conversou com o árbitro adicional, você não precisaria ter dado aquele carrinho. Na área você pode pegar com a mão. Você sabe, Deola, que na área você pode pegar com a mão? Então pega com a mão, não vai dar carrinho, pô. Seguindo essa sua linha de raciocínio, com a qual eu não concordo, mas respeito, né? Não concordo. Você não tem concorda que ser na pancada. porque você já jogou bola. Vamos imaginar. Você já jogou bola. Então agora quero te fazer uma outra pergunta. Árbitro que erra também tem que levar pancada? Porque o Palmeiras ontem foi prejudicado. Claro que leva, claro que leva. Você acha que o árbitro no outro dia pode andar na rua, pode andar... Esse ainda vai embora, que mora no Rio Grande do Sul. Aliás, não vai ele errou ou não errou naquele lance do Eduardo? Errou 2 vezes. Vamos ver o lance. Mostra pra gente então o lance. Esse é o primeiro deles que resultou no segundo gol. Que a bola ele teria ajeitado Teria com que o braço, ter marcado falta, falta do Eduardo da Silva, pelo critério que agora estão adotando desde a Copa do Mundo, que é um estupro. E o pênalti aí existiu também, né? Certo, e aí foi pênalti no Henrique. Então. É um estelionato contra o torcedor, contra o consumidor, esses pênaltis que eles estão marcando. O Ministério Público poderia tomar uma atitude, já que se ficar dependendo do Marinho, do Marco Paulo Del Nero, porque na convocação da seleção brasileira, o Marinho acabou dando pô, ele também tá bravo e tal. Mas tá bravo? Demite o Sérgio Correia. Mas demite do prédio, expulsa ele do prédio, não adianta tirar ele do cargo e colocar numa sala ao lado, não. Tira o Sérgio Correia daí, Marinho, que você vai ver como vai melhorar a arbitragem. Vai demorar, porque o estrago que ele já fez é muito grande. Mas como vocês têm o Cotó preso com o Sérgio Correia, vocês não têm peito para demitir o Sérgio Correia, será que né? só a demissão de um diretor de arbitragem vai funcionar? Será que não é o caso, de repente, a gente pensar definitivamente na profissionalização da arbitragem? Isso, tá bom. Que o árbitro só faça isso, se prepare para isso. Profissionaliza a arbitragem. A arbitragem vai ser funcionária do Marinho e do Sérgio Correia. Vai mudar o quê? Bom, pelo menos eles só vão fazer isso. Vai mudar o quê? Só vão fazer isso. Vai mudar o quê se eles vão ser funcionários das mesmas pessoas que eles prestam serviço e obediência hoje? Então, não resolve nada. Então, não tem que mudar, fazer profissionalização. Precisa. Mas se não mudar... Precisa ou não precisa? Precisa da profissionalização. Então não estou errado, você concorda comigo. Mas precisa mudar o sistema. Se não mudar o sistema, o árbitro vai ser funcionário daí, de quem está mandando e... Mas de certa forma já é. Eles recebem da CBF. E vai demorar muitos anos para mudar, para melhorar, porque esse estrago aí é um estrago de longo tempo. Muito bem, eu peço a palavra aqui neste debate, não é? Eu gostaria de dizer que, segundo a matéria do William Correia do GazetaEsportiva.net, que você daqui a pouquinho vai acessar para dar a sua opinião sobre a nossa enquete de hoje, o Valdívia está correndo risco de perder 12 jogos, tá? O STJD vai pedir as imagens, tá, do jogo, e o árbitro... sabe o que ele publicou, Godoy? O Anderson Daroco, ele escreveu, ele colocou na súmula pisão nas nádegas, tá? Gostaria de dizer, de Amaral, que foi o jogador. E aí o Palmeiras naturalmente está tentando defender o Valdívia, né? O diretor executivo, o Brunoro, defendeu o Valdívia, culpando o juiz por deixar ele mais nervoso, né? Tá vendo? Enfim. Por isso que ele não muda de postura e de comportamento. Por que o Valdívia não muda? Olha lá, o seu Brunoro defendendo o Valdívia. Vocês estão de brincadeira. A culpa é do árbitro. Ele vai lá e pisa no bumbum, no glúteo, na nádega do adversário e a culpa é do árbitro. Tá bom, Brunoro, parabéns. Você também está precisando levar uma pisada na busanfa. Na busanfa. Deixa eu desfilar com a roupinha do figurino. Você que tá aí na sua casa
casa, volta na enquete gazetesportiva.net, onde eu vi essa notícia e também tem as melhores notícias dos esportes. A pergunta de hoje, você já sabe, é sobre mais esse vacilo do Valdívia. A gente quer saber o seguinte: o Palmeiras deve punir o Valdívia por essa expulsão na partida contra o Flamengo? Sim ou não? Acesse, vote, o resultado eu dou daqui a pouco no final do programa. O Celso? É óbvio. E a punição, ela tem que ser no bolso. Tem que ser no bolso, sabe? Tem que ser uma bela multa, 30%, 40% do salário, enfim. Mas obviamente tem que ter uma punição, até para que o senhor Valdívia, da próxima vez, em vez de pedir desculpas depois, pense antes de cometer um ato como esse. Puxa vida, gente, e o São Paulo, hein, que tropeçou diante do Coritiba? Com um gol de Michel Bastos, o time de Muricy Ramalho terminou o primeiro tempo em vantagem. Só que na etapa final, a equipe paranaense dominou o jogo, marcou 3 gols e acabou com a sequência de 9 jogos sem derrotas do tricolor. No Couto Pereira, Alexandre Pato ajeitou de cabeça e Michel Bastos bateu cruzado. 1-0 São Paulo contra o Coritiba. Mas no segundo tempo, o Coxa acordou para o jogo e virou a partida. Primeiro, Hélder arriscou de longe e fez um belo gol, 1-1. Depois, 3 minutos mais tarde, Elber chutou cruzado e o camaronês Joel virou a partida. E para fechar, o mesmo Joel recebeu sozinho e teve muita calma para driblar Denis e decretar o triunfo do Coritiba. Final 3-1 e vitória que tira o Coxa da zona do rebaixamento. O esquema tático mesmo, só ficou de fora 2 jogadores, né? Só dois jogadores. Aí o time, esse desarrumado todo. Veja só quanto é importante a presença do Rogério Ceni para orientar essa defesa na marcação, na postura, como se posicionar, não é? Sem ele, olha só, o Joel Camaronês aí já havia deitado e rolado na defesa do Santos, deitou e rolou de novo. Aliás, deitou, rolou e caiu dentro do túnel lá. E o Kaká? Kaká, não conseguia jogar lá fora e aqui, sem ele, o São Paulo é um bagação. Eu sinto muito mais falta, na verdade, sinto muito mais falta do Kaká. Claro que o Rogério Ceni tem a sua importância, mas o Denis foi bem ontem. Fez defesas até importantíssimas. Eu acho que quem mais fez falta foi justamente o Kaká. Porque o Kaká, hoje ele cadencia mais o jogo, ele cria mais, ao mesmo tempo quando você precisa de velocidade, com toques rápidos, precisos. Então o Kaká se encaixou muito bem nesse time. E sem o Kaká, o São Paulo foi praticamente sem criatividade. Nós tivemos no primeiro tempo 2 finalizações de São Paulo. Uma terminou em gol, que foi o gol do Michel Bastos. E aí, no segundo tempo, o Curitiba, com um pouquinho mais de assertividade, muito cômodo conseguiu transferir fazer. para a ausência do Kaká. Mas e os outros? E o Pato? E o Ganso? E aquela avícola toda que tem lá? Mas não é uma questão... Aquela avícola, aqueles empenados que tem lá. Então, não vira nada sem o Kaká? As penas não funcionam, pô. Mas é o que a gente tem visto. Com o Kaká no time, o São Paulo tem rendido. Sem o Kaká, pode observar aí, quando o Kaká está em campo, aliás, acho que se pouparam para domingo. E deixa o Cruzeiro abrir 7 pontos. Tá certo. Falando em domingo, alô, nação corintiana, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, tem Corinthians e Chapecoense na Arena em Itaquera. E é para casa do Timão que a gente vai agora ao vivaço conversar com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Como é que tá a movimentação por aí? Boa noite, Anitta. Portões já abertos na Arena Corinthians. Como você observa ao fundo, o torcedor já vai entrando. A partida está confirmada para as 19h30, como você bem destacou. E o Corinthians, já com a rodada iniciada ontem, sabe que mais do que nunca precisa vencer a equipe da Chapecoense. Porque o Cruzeiro abriu, ele é o líder, e abriu 13 pontos de vantagem para o Corinthians. O Corinthians vencendo hoje, ele volta para a diferença de 10 pontos do líder. Mas um detalhe importante, ele ficará apenas a 3 pontos do
São Paulo, que é o adversário no próximo domingo. Vai ser o primeiro clássico entre Corinthians e São Paulo aqui na Arena. Mas o jogo hoje é contra a Chapecoense. O Corinthians está de olho, claro, nesta partida para encostar no líder, reassumir a terceira colocação, ficando atrás apenas do São Paulo. E a preparação ontem do Corinthians foi acompanhada pelo repórter Adriano Dolfi. O Adriano Dolfi esteve ontem no CT do Parque Ecológico, o último treinamento, a última movimentação antes do jogo dessa noite. Vamos acompanhar o trabalho do Adriano Dolfi, mostrando como foi a preparação do Corinthians, que tem problemas para enfrentar a Chapecoense daqui a pouco aqui na Arena. Nos últimos 3 jogos, 1 gol marcado e 4 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Um time que não vem jogando um futebol que encanta o torcedor e o elenco sabe que precisa melhorar. A gente vem jogando bem, mas temos capacidade para jogar melhor. Contra o Flamengo a gente não fez um grande jogo. Acho que não merecemos perder porque o gol foi impedido, mas fizemos uma péssima partida. Mas a gente sabe que a gente tem potencial, estamos trabalhando para melhorar a cada dia. Nesta semana, 6 pontos serão disputados na Arena Corinthians contra Chapecoense e São Paulo. Poderá ser um divisor de águas entre a briga pelo título ou apenas a vaga para a Copa Libertadores. São 6 pontos que vão ser disputados na nossa casa e 3 pontos contra uma equipe que vai disputar o título. Então a gente tem que pensar em fazer esses 6 pontos aí para diminuir a vantagem para o São Paulo e posteriormente fazer um grande jogo lá contra o Cruzeiro e tentar vencê-los. E por mais difícil que seja admitir, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica começa a dar os primeiros sinais de alerta. E não custa lembrar, a Chapecoense em 14º lugar é um daqueles adversários que costumam atrapalhar a vida do Timão quando atuam em Itaquera. Como a gente vai jogar em casa, a responsabilidade de vencer é nossa contra o time que está brigando para não cair. Então, com certeza a pressão aumenta, mas a gente trabalhou forte, treinamos bem essa semana, esses dias aí que depois do jogo do Flamengo, para fazer uma grande partida e tentar reverter essa marca aí contra as equipes que estão brigando para não cair. O técnico Mano Menezes não vai contar com o lateral direito Fagner, que está suspenso, e assim Ferrugem entra em seu lugar. Anderson Martins, fortemente gripado, será reavaliado nesta quinta-feira. E se não puder atuar, Felipe entra na zaga. O treinador só vai divulgar a equipe titular momentos antes da partida. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Tá certo, Adriano Dolfi. Ontem o Corinthians era a dúvida e ainda permanece. Como disse o Adriano, o Mano vai confirmar momentos antes da partida. A escalação oficial ainda não aconteceu. Existe essa dúvida na zaga entre o Anderson Martins e o Felipe, mas o Anderson Martins me parece que foi apenas preservado do trabalho de ontem. Deve aparecer na zaga ao lado do Ferrugem, que entra na vaga do Fagner, que está suspenso, assim como o Petros. O provável Corinthians, Anitta, com Cássio no gol, Ferrugem, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos pela lateral esquerda. No meio campo, Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto. No ataque, Guerreiro e Luciano. A Chapecoense está desesperada no Campeonato Brasileiro, é a 14ª colocada com 23 pontos e o Jorginho, que é o técnico, sabe que precisa hoje somar pontos porque a Chapecoense está a apenas 1 ponto da zona de degola. Enfim, a torcida vai chegando, daqui a pouco nós voltamos aqui da Arena Corinthians. Aliás, a Carol Zilberman está gostando demais do estádio do Corinthians, é a primeira vez que ela vem. Você está devendo uma visita aqui na Arena Corinthians, não é isso, vovó? É verdade, a vovó vai por aí, ó. Esse meio-campo do Corinthians muito me interessa, hein? Tem um jogador aí que muito me interessa, isso muito me interessa. Vai daí, Celso Godoy. Bom, e o que interessa ao Corinthians hoje é a vitória. O Garrafa falava que pode diminuir para 3 pontos a diferença para o São Paulo, mas 3 ou 7 agora? Eu perdi a conta. 7 pontos. Só que a diferença para o Cruzeiro hoje é de 13. Também. Quer dizer, então, eu acho muito pequeno você pensar apenas em Libertadores da América. O Corinthians, ele tem orçamento, ele tem estádio, ele tem nome, ele tem fama para brigar pelo título. E assim tem que ser durante todo o campeonato. Eu acho que ter Libertadores com
prêmio de consolação é pensar pequeno. E se ficar pensando em Libertadores, corre o risco até de perder vaga da Libertadores. Ou pensa grande em alcançar o Cruzeiro, ou sei lá, ou eu disputo o campeonato só por hobby. Godoy? Não, era só o Celso que ia falar, porque o tempo está pegando. Não é para falar. Então vamos lá. Mais 5 partidas deram sequência à 22ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Pernambuco. Sport e Internacional ficaram no 0-0. Pois é. Vamos ver aí como foram os outros jogos. No Barradão, o Fluminense saiu na frente do Vitória com este gol de Cícero. Mas os baianos foram buscar a virada no segundo tempo. Em apenas 9 minutos, o rubro-negro fez 3 gols com Diney, William Henrique e Vinícius. Porém, mesmo com o triunfo em casa, o Vitória segue na lanterna do Brasileirão. No Orlando Scarpelli, clássico catarinense entre Figueirense e Criciúma. E os visitantes marcaram primeiro, com Silvinho se atirando na bola. Mas o Figueira não se abateu e no segundo tempo, Thiago Heleno desviou de cabeça e fechou o placar em Floripa. 1-1, resultado ruim para os dois times. No Maracanã, jogo movimentado entre Botafogo e Bahia. Emerson Sheik de cabeça fez 1-0 Fogão. Mas 1 minuto depois, o zagueiro Dankler foi tentar cortar uma bola e acabou fazendo um gol contra. 1-1. Sheik, dessa vez de pênalti, voltou a colocar o Botafogo em vantagem. Mas no segundo tempo, com 2 homens a mais em campo, só deu Bahia. Aos 28, Maxi Biancucci empatou chutando cruzado. E aos 45 minutos, veio a virada com Branquinho soltando o pé. Final, Botafogo 2, Bahia 3. Já na parte de cima da tabela, o Cruzeiro abriu novamente 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Ontem, o time mineiro bateu o Atlético Paranaense no Mineirão. Gols de Alisson no primeiro tempo e Marcelo Moreno, o artilheiro do campeonato, com 11 gols marcados na segunda etapa. Final, 2-0. Bom, o Cruzeiro volta a abrir 7 pontos do São Paulo, nada de braçadas, é o maior favorito e está correspondendo em campo. Chamou a atenção ontem o Emerson. O Emerson ele recebeu um cartão amarelo, aí ele chamou a câmera de transmissão do jogo e disse assim: CBF é uma vergonha. E aí depois, quando recebeu um segundo amarelo e um vermelho, reclamou de novo da CBF publicamente. Hoje ele deu uma entrevista falando que realmente o nível da arbitragem não dá, não pode continuar assim, por isso ele está chamando a atenção da CBF e que palavrão em campo ele fala mesmo que isso é natural, que o jogo de futebol não é para agredir. Veja só, eu acho acertada, eu acho que o jogador tem todo o direito de reclamar da CBF, seja lá do que for. Prefiro uma coisa organizada como tem feito o bom senso. Acho que funcionaria melhor. Uma reclamação isolada é apenas um desabafo, mas o Emerson está no direito dele. Por outro lado, eu não consigo aceitar esse desrespeito a um colega de profissão, Godoy, como algo normal. É normal xingar, reclamar, falar palavrão. Então tá, foi expulso e prejudicou o Botafogo. Essa é a grande verdade. No jogo de ontem, como me lembra bem aqui o Carlos Rosa lá de Taipas, o Sheik deve ter tomado algum chá. Algum xarope. Bom, mas muito bom. Só que ele exagerou na dose. Ele sofreu a falta, olha só, ele sofreu a falta, o árbitro marcou a falta e ele deu, como diz o Nilson César, virou um chiliquento, cara. Virou um chiliquento. Deu chilique no camarada. A falta foi a favor dele. Então, ontem ele estava assim, muito doidão. Não sei qual é o xarope que ele tomou, mas que ele errou na dose, ele errou. Qual é o seu? Sim, cheio de emoções. Hoje a Gazeta Esportiva está de volta falando do Santos, que num jogo cercado de muita expectativa vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. A reportagem é dele, Felipe Esboril. Aranha vai reencontrar a torcida que o insultou com gritos racistas. Hoje é dia do Grêmio encarar o Santos na Arena Tricolor em Porto Alegre. Mesmo o treinador Luiz Felipe Scolari tendo botado pimenta no clássico, por aqui, Enderson Moreira não entra em dividida.
O nosso grupo está muito focado no resultado, nos 3 pontos. A gente não está preocupado com aquilo que vai acontecer fora do campo, né? Eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que se respeitarem sempre, entendeu? Tenho muita convicção assim, que a gente vai ser muito bem recebido, não vai ter problema, e que essas disputas, essa competição realmente, essa disputa aconteça dentro de campo, gente. É onde a gente sempre coloca como mais importante, que seja um grande espetáculo para quem possa comparecer e ver 2 equipes buscando um resultado. Além das polêmicas, será o reencontro de Anderson Moreira com o Grêmio, clube que já treinou e sabe como funciona tudo por lá. O que ficou para trás, ficou. Eu acho que tenho grandes amigos lá, fui muito bem tratado, muito respeitado lá, então é evidente que agora, defendendo o Santos, eu quero, né, muito essa vitória, mas a vitória dos 3 pontos, que a gente precisa de uma sequência no campeonato, para a gente poder buscar aí uma boa classificação, mas nada além disso. Sem fazer qualquer tipo de mistério, o técnico Anderson Moreira praticamente já definiu o time que entra em campo hoje contra o Grêmio em Porto Alegre. Ele sabe que Alisson está suspenso e Mena está vetado pelo departamento médico. Sem contar com Thiago Ribeiro, que ainda se recupera de uma lesão muscular e também pode ficar de fora. Mena acho um pouco mais complicado, né, porque estava retornando de uma lesão, não que tenha sentido nada, mas teve um incômodozinho, e aí é sempre bom parar para poder investigar com mais atenção. E o Thiago é um trauma e a gente espera assim que ele possa estar recuperado. Então, a gente vai avaliar, se houver possibilidade, eles viajam. Caso contrário, eles ficam para poder fazer o trabalho necessário, né, e voltarem assim que possa ser possível. Bom, fica aí a expectativa, né, de como vai ser esse retorno do goleiro Aranha a Porto Alegre, justamente no mesmo palco que aconteceu aquela celeuma toda, aquelas ofensas racistas que resultaram, inclusive, na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil, Godoy. O jogador vai jogar, já está acostumado com ofensas, né, com provocações. Cabe ao torcedor do Grêmio ser inteligente o suficiente para não dar chance, né, de uma nova punição para o Grêmio, já que o Grêmio não faz nada para punir o torcedor. O torcedor é que tem que ser inteligente para não prejudicar o Grêmio. Mas o Grêmio espalhou um monte de câmera pelo estádio, viu, Godoy? O Grêmio está esperto dessa vez. Vigiar é uma coisa, punir o torcedor é outra. Mas se o Grêmio vai mover uma ação contra os torcedores que fizeram com que o Grêmio fosse eliminado da Copa do Brasil. E acho ainda mais importante uma conscientização, sempre, e não só na iminência de uma punição do STJD. Perfeito. Vamos voltar a falar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está na Arena, em Itaquera, para o jogo de logo mais, 7h30 da noite, Corinthians e Chapecoense. Diga lá, Garrafa. É isso, Anitta. Voltamos ao vivo aqui da Arena Corinthians. O Timão já está em casa. Nós temos imagens recuperadas aí da chegada do Corinthians, que aconteceu aproximadamente 25 minutos. O Corinthians chegando e ainda indefinido essa dúvida na zaga entre o Anderson Martins e o Felipe, mas é bem provável que o Anderson Martins jogue ao lado do Gil. E só para esclarecer, conforme eu disse anteriormente, o Corinthians está a 6 pontos do São Paulo. A 6 pontos do São Paulo. Se vencer hoje, tira a diferença para 3. E no próximo domingo, se vencer o Clássico, iguala na pontuação do São Paulo. E o Corinthians está a 13 pontos do líder. Se vencer hoje, diminui a 10. Nós estamos falando exatamente ao lado da cabine da TV Gazeta. E aqui ao meu lado, na cabine da Rádio Bandeirantes, com o nosso companheiro Ulisses Costa. Hoje o jogo é com a Chapecoense, mas já está todo mundo falando no Clássico do final de semana. Não poderia ser diferente, né, Ulisses? Boa noite. Boa noite para você, Garrafa. Boa noite, telespectador da Gazeta. Não podia ser diferente. Parece que o São Paulo jogou ontem pensando no jogo de domingo, né? Contra o Curitiba. É isso que o Corinthians tem que tomar cuidado hoje, diante da Chapecoense. Para o final de semana, já tem um palpite aí, Corinthians ou São Paulo? Jogo difícil. Acho que o São Paulo, com a volta do Kaká, ganha muito, mas sai o Pato, devido ao contrato, perde também muito.
Jogo equilibrado, clássico, às vezes você acha que um tá bem e normalmente o que tá mal consegue uma recuperação. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje na Rádio Bandeirantes vai narrar contra os gols do Corinthians. Ah, tem que ser uns 3 gols do Corinthians hoje, né? O Corinthians não pode bobear diante da Chapecoense hoje na Rádio Bandeirantes, se jogasse de bola daqui a pouquinho, né? Aqui na Arena Corinthians. Vai lá, Ulisses, obrigado. Valeu, Garrafa, abraço pra vocês. Tá aí o Ulisses Costa, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes. A nossa posição é aqui ao lado, a torcida vai chegando. Clima importante pro jogo contra a Chapecoense, mas todo mundo já pensando, claro, em Corinthians e São Paulo no próximo final de semana aqui na Arena, Anitta. Obrigada, Garrafa. Então vamos às informações do São Paulo. Oi, Anitta, um abração para você, para o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. Na tarde desta quinta-feira, aqui no CT da Barra Funda, os jogadores do São Paulo se reapresentaram depois da derrota para o Coritiba no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. E também viram a distância para o líder Cruzeiro aumentar. São Paulo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, 7 a menos que o Cruzeiro, que é o líder do campeonato neste momento. O técnico Muricy Ramalho e os jogadores agora focam as atenções para o final de semana. Clássico diante do Corinthians em Itaquera. E Muricy já sabe muito bem que não poderá usar Alexandre Pato por força contratual. O atacante ainda tem o vínculo com o Corinthians e está proibido, desde que o São Paulo pague uma multa de R$1 milhão, ele não poderá entrar em campo. Rogério Ceni permanece como dúvida. Na tarde de hoje e também ontem, o goleiro já iniciou o tratamento por causa de uma tendinite no joelho esquerdo. Não participou da derrota na última quarta-feira e é dúvida para o clássico. O trabalho de recuperação é feito cuidadosamente pelos médicos e fisioterapeutas aqui no Refis do São Paulo. Os jogadores não vieram para campo nesta quinta-feira, ficaram apenas realizando um trabalho interno, na piscina e também na musculação, realizando um reforço muscular. Luiz Fabiano deve pintar como novidade na equipe de Muricy Ramalho, justamente porque Alexandre Pato não poderá jogar. E Kaká é outro que também pinta como oportunidade de voltar à equipe titular nesta partida. Um abração para você, Anitta. Só opção boa, né? O Palmeiras também voltou aos treinos nesta quinta-feira depois do empate com o Flamengo. O repórter Adriano Dolfi tem as informações. A bola quicou e apesar do heróico empate, o Palmeiras entrou novamente na zona do rebaixamento. Apesar dos retornos de Eguren e Vitorino, que cumpriram suspensão automática, o técnico Dorival Júnior continua cheio de problemas para a próxima partida. O treinador poderá ter até 10 desfalques para o próximo jogo, entre atletas que estão lesionados ou em fase final de recuperação. O Marcelo Oliveira, o Tóbio e o Wendel apareceram no gramado para uma rápida corridinha. Assim como o Wesley, que ainda não acertou a renovação de contrato. E o burburinho por aqui é que o jogador flerta com o vizinho São Paulo. O mais novo desfalque é o chileno Valdívia, que ficou de fora do time por um mês e no retorno levou um cartão vermelho. Depois de apenas 35 minutos em campo, o chileno não viaja para o jogo com o Goiás domingo no Serra Dourada. O camisa 10 deve retornar à equipe apenas na partida da próxima semana em casa contra o também ameaçado Vitória da Bahia. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Bom, nós conversamos sobre esse caso do Valdívia no começo do programa. A diretoria do Palmeiras, até para dar uma resposta, para minimizar esse tipo de situação, precisa punir o Valdívia. Não é tirá-lo do time, não é afastá-lo, mas uma multa, sabe, que morda um bom valor do salário dele, que é para ele pensar 2 vezes antes de ter esse comportamento inaceitável e intempestivo. O Brunoro acha que o culpado é o árbitro, cara. Então, desse jeito, vai continuar com essa indisciplina aí, com esse jeito. Outra coisa, hein? Aquele Bruno César, será que ele tá pior do que o Juninho no meio-campo, cara? Tem que jogar ele pras feras aí, coloca ele na arena aí, pô, pro povo, pra torcida ver como é que tá o cara. Não é possível que o Bruno César, especialista da posição, tá pior do que o Juninho. Joga pra fera, Dorival Júnior, joga pra fera aí pra gente ver como é que ele se sai, como é que ele sobrevive. Muita moleza. Só quer ganhar e não quer suar? Pau nele, Dorival. Vamos então ao resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net.
O Palmeiras deve punir o Valdívia pela expulsão na partida contra o Flamengo? Sim ou não? Sim, 66,7%. Lembrando que o Valdívia corre o risco de ficar 12 jogos do Campeonato Brasileiro sem jogar. É isso? É isso. Vamos embora? Vamos embora. Boa Tá noite. bom. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Tem mais esporte para você daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Ainda é possível. Tchau, gente. People hear me, people hear